Fala galera do canal da RV Performance, meu nome é Rodrigo Vilhena. Eu sou a Edma Minot. A gente está aqui num cenário diferente para contar também uma história diferente. A gente vai contar a história da nossa pista de kart indoor que a gente comprou há um tempo atrás aqui em Juazeiro, na verdade na cidade de Juazeiro, a gente mora em Petrolina. Mas antes eu queria começar contando a minha história com kart, né? Para ficar registrado aqui, quando eu era muito pequeno, com menos de 10 anos de idade, meu irmão mais velho, Fábio, ele tinha um amigo no colégio que era piloto de kart profissional, inclusive já patrocinado pela Coca-Cola. Imagina, antes de 10 anos, faz tempo, já era uma história bem interessante. A gente saiu de casa de madrugada e fomos a pé até essa pista de kart que ficava no Estiep, em Salvador. Hoje já não existe mais essa pista. E a gente, criança, era bem longe, me lembro que era bem longe. A gente chegou lá, estava amanhecendo, e a gente entrou no kartódromo, e ali eu achei a minha verdadeira paixão. Assim, não é nem paixão, é um amor, que até hoje existe. Os meus olhos brilhavam, assim, com as situações, com as cenas, com as coisas acontecendo. O dia estava começando, né, ia ter o campeonato nesse dia, e a gente foi brincando, né, como fosse um playground de uma pista de kart gigante, repleta de situações. Mas os mecânicos começaram a mexer nos karts, e eu ali curioso e perguntando e falando e sentindo o cheiro. A primeira vez que eu senti cheiro da gasolina com óleo 2 tempos, né, que esse tipo de kart rodava dessa forma, a gasolina com óleo 2 tempos, e o barulho e as pessoas chegando e aquele negócio acontecendo. A gente pegou todo o momento de transação, das coisas começaram a acontecer, e foi ali que eu me apaixonei pelo kart, né? Minha mãe foi buscar a gente depois, eu nem sei, nem lembro como minha mãe descobriu que a gente estava lá. Chegou com uns pacotes de salgadinho, eu estava morrendo de fome, já devia ser umas 4 horas da tarde, e ali começou esse amor. Que depois, logo depois, eu entrei na escola, né? Escolinha de kart, onde eu aprendi toda a teoria, andava pela pista, olhava a parte suja. Essas técnicas de pilotagem eu adquiri muito pequeno, muito novo, e já na escola, né? E ali comecei a correr também de kart e comecei a aprender mais, e muita gente se envolveu. Foi uma fase muito boa. Tinha um patrocínio da minha mãe, meu irmão também corria com patrocínio do meu pai. Isso durou um tempo bacana, assim, foi muito lúdico para mim. Eu andava de macacão, já tinha um macacão com meu patrocínio. Isso nem 10 anos eu tinha. E aí pulou, né? Algumas coisas aconteceram. Eu me formei como piloto de avião, e outras coisas aconteceram, e a gente acabou comprando uma pista de kart indoor na cidade de Juazeiro, né? Uma pequena grande pista. Por que pequena grande pista? Porque ela era pequena no tamanho, uma pista por volta de 1 minuto e 30. Lógico que foram batendo recordes, a gente mudava o circuito direto, e a gente comprou essa pista. A gente veio para cá, morar aqui, para tocar essa pista, que foi também um desafio muito grande. E lembrando, assim, a pista era pequena, mas tecnicamente ela era muito boa. Vários pilotos profissionais que corriam na nossa pista treinavam lá, porque tecnicamente ela era muito boa e ajudava eles nas pistas grandes. Isso aí foi uma coisa também que a gente começou. A gente entrou na pista, né? A gente pegou a pista, ela já era operacional, mas com muitos defeitos, com muitas coisas erradas, com karts não... Porque o kart indoor, qualquer competição, você tem que ter um negócio chamado equilíbrio, né? Você tem que ter os carros equilibrados, compatíveis. Hoje em dia tem dinamômetro, tem medição, tem uma série de coisas que isso, por eu ter essa experiência no kart lá, quando mais novo, eu trouxe para essa pista. Então, o que? Teve a dedicação, kart equilibrado, calibrado, todo esse trabalho entre 12 karts, todos tendo que operar igual, fazer a corrida por tempo, não sei o que. Isso foi uma coisa que a gente foi ali melhorando, porque até então era só uma pista praticamente bate-bate. E eu com essa cultura, né, que tinha de competição, porque eu também já fui competidor, a gente foi trazendo isso para uma pista pequena, mas grande em relação às coisas que foram, a partir desse momento que a gente assumiu, foram acontecendo, né? A gente foi conhecendo muita gente que estava chegando lá com problema de estresse, assim, achou ali um espaço, uma terapia automobilística, né? A gente se dedicou muito, Edma,
tomava conta dessa parte burocrática, a gente foi aprendendo muita coisa. Como ela falou, era uma pista técnica, porque a gente tinha que desenvolver, a gente foi aumentando os espaços, a gente mudava, estudava os circuitos, a gente ouvia os pilotos que ali estavam, que foram se tornando amigos e indo direto, a gente ouvindo eles, dando sugestões, a gente abriu espaços, enfim, era uma coisa bem legal. E nessa atmosfera a gente acabou criando, num período muito curto, em 2 anos, a gente criou 2 campeonatos, 4 copinhas, alguns TMV, que é tempo de melhor volta, para essa brincadeira para ficar mais legal a pista, né? Essa aqui é uma camisa do primeiro campeonato. Essa aqui é da segunda. Do segundo campeonato. Essa aqui foi uma homenagem a John Play. Esse aqui foi um experimento. Muita gente falava para não fazer, mas eu acreditei e fiz um primeiro campeonato onde trouxe muita gente legal. Muita gente que eu conheci, eu não vou lembrar de todos os nomes, mas teve campeões brasileiros que correram com a gente. Imagina, uma pista pequena em Juazeiro e a gente com essa amplitude, né? Porque o kart indoor não é uma coisa tão profissional. É um kart indoor, uma coisa... Ali o nosso era Mobkart, com o nome Mobkart por causa que ia ser itinerante. Mas nessa pista, meu filho, que está aqui atrás na piscina, ele cresceu nessa pista. Hoje ele tem um kart dele, né? Ele começou lá e hoje ele tem um kartzinho dele. A gente abriu uma escolinha de kart durante esse tempo. A gente fez esses campeonatos. Esse primeiro foi brilhante. Outra coisa legal que a gente fez foi que a gente fazia por tempo e por colocação. A gente fazia uns minutos assim e mudava. Foi aí que eu aprendi do regulamento. Hoje em dia eu faço alguns eventos também de carro, porque me deu muita base. O regulamento é o coração do evento, tem que ser muito bem feito, tem que ser lido, relido, estudado, tem que é o coração. Se tem um regulamento bem feito, as coisas dão certo. Só um minutinho. Quer lembrar de alguma situação? E assim, lembrando que o kart em si, ele, vamos dizer assim, que ele é o maternal, né? Quando você fala de uma vida acadêmica, é o maternal para outras modalidades. Para quem vai para a Fórmula 1, por exemplo, sempre começa no kart, ele dá muito embasamento, você tem muito enquadramento de pista para ir para outras modalidades maiores. Ele funciona como um primeiro passo, né? Para você aprender, ele dá muita base, ele ensina muita ultrapassagem, muita técnica de guardar, né? De defender a posição. Mas foi muito legal a experiência. Assim, a gente teve amigos teve pessoas que casaram ali dentro, que se conheceram nos campeonatos, pessoas que abraçaram a gente, que evoluíram muito a nossa cabeça tecnicamente para esse mundo automobilístico, muitos patrocínios, eu aprendi a lidar com patrocínio, levei muito não, a gente aprende muito a falar com as pessoas, é uma coisa nova, nem todo mundo conhece, mas tem tanta história legal. Meu melhor amigo hoje aqui de Petrolina foi lá, sabe? É um cara que está presente em muita coisa, ele é piloto de motocross, mas participava do kart também, porque era um complemento do exercício do automobilismo. A gente é louco por motor, pelo barulho no motor, e teve isso. Teve muita coisa legal, muito amigo que a pista me deu, foi feito lá, muito aprendizado. Tem um amigo nosso que chegou lá muito tenso e se curou na pista de kart. Eu trabalhava como um tipo de um coach, né? Eu ia para cada cliente que tinha uma visão diferente, tinha uma forma de fazer, de pilotar, e eu ia lá, marcava o tempo, falava, trabalhava a melhora do piloto. Isso era uma coisa muito legal também, assim como essas copinhas que eram campeonatos menores, né? Eram campeonatos de mês, a empresa pagava, levava o nome e tinha todo esse trabalho de internet. Foi meu começo também, né, no Instagram, nessas coisas assim. A gente, como eu acho que eu já falei, a gente teve uma escolinha, né, que depois eu abri uma parceria com Alexandre Martins, que é um piloto da Velocidade da Terra. Hoje o filho dele começou lá na pista, e hoje é campeão baiano, paulista, enfim, eu não vou saber todos os campeonatos que ele já correu, mas o menino é multicampeão, talento, aconteceu nessa pista, e assim, eu sinto saudade. O Enzo Martins, Enzo Martins, e tem muita gente legal. Eu não vou falar o nome de todos, porque eu não vou decorar, alguns eu vou acabar esquecendo,
Mas agora mesmo eu tô indo para Salvador, vou conversar com o Chicão, que foi um outro, o Chicão é campeão brasileiro, casca grossíssima, me deu uma camisa de presente, eu tenho uma recordação na minha casa, na minha parede, às vezes vocês até veem pelos vídeos, que me deu a honra de correr na pista. Teve muita gente legal, teve um abraço do cantor da banda Eva, como é o nome dele? O Felipe. Foi muito legal, foi uma época, esses 2 campeonatos foram incríveis assim na nossa vida, foi muita dedicação, os karts todos equilibrados, era muito trabalho, era muito legal, foi muito legal. Fica aqui essa recordação, né, e esse registro para matar a saudade, né? Quem quiser saber. E tinham turmas também que iam toda semana, aqui no futebol a gente chama o Baba, né? E essa turma se juntava toda quinta-feira, várias turmas, na realidade eram de 3 a 4 muita turmas, rivalidade. muita rivalidade, cada uma reservava o seu horário, e ia a turminha deles para brincar lá fazer no kart, essa competição. Todas as quintas-feiras. Era dentro de um shopping, era bem legal. Apesar de ser indoor, não era uma pista coberta. E apesar o que trouxe algumas dificuldades em relação às chuvas, né? A gente passou muita dificuldade em relação ao tempo. A gente tinha que superar, porque chovia um dia, aí a pista passava às vezes até 2 dias para secar, tal. Mas o kart quando na chuva o kart ele não desenvolve bem, a não ser que você tenha um pneu chamado biscoito, né? A gente não tinha esse pneu biscoito e a gente passou esses períodos de chuva muito violentos, né? Talvez a pergunta para quem tiver a dúvida de e ainda existe essa pista? Não, essa pista não existe. A gente passou muito problema, assim, além dessa chuva desse período que choveu muito, a gente enfrentou primeiro, teve um acidente em Recife com a menina do cabelo. Ela foi escalpelada. Foi escalpelada e isso repercutiu muito negativo, né? A cidade pequena, as pessoas ficaram com muito medo, a comunicação já é muito rápida e a gente tentou segurar ao máximo, com muita luta, muita dedicação. Era um trabalho de domingo a domingo, só parava na segunda-feira. E com muita dedicação, explicando, a gente nunca teve uma unha quebrada na nossa pista. Nunca a questão da segurança nós éramos muito rígidos. Balaclava, as mulheres tinham uma camisa com capa. A gente nunca teve, a gente tocava com toda a maestria do mundo, mas mesmo assim, com essa dificuldade da chuva, desse acidente, e logo depois veio a pandemia. E aí, com a pandemia, já era muito difícil de lidar. Foi terrível, porque nós passamos um ano com a pista fechada. E no retorno, as pessoas, a questão do Covid era muito novo, ninguém sabia do que realmente se tratava, e as pessoas tinham muito medo. Isso. Então foram voltando aos poucos, mesmo com a gente tendo uma rígida limpeza, passando por todas as técnicas, todos os processos que eram exigidos pela vigilância sanitária, nós adotamos todos esses processos de higienização do kart, com álcool, as roupas também, os capacetes eram higienizados, mas mesmo assim era muito novo. E o custo era muito alto. Sim, né? Você imagina todo esse processo que está lá diário e os karts tinham que estar em... A minha preocupação sempre foi com a excelência dos karts, né? Então, é engraçado, tipo, no campeonato mesmo, a gente já aumentava nosso número de mecânicos, assim, para trazer os karts em excelência. Mas, enfim, aí veio essa pandemia, a gente não conseguiu segurar, era muita dedicação, a gente acabou vendendo, e a pessoa também que comprou não conseguiu segurar. Então fica aqui esse relato, espero que vocês tenham gostado. Foi uma parte muito especial da nossa vida. Faz parte da nossa história e eu queria ter deixado aqui registrado. Gente, muito obrigado, um abraço, quem curtiu deixa o